Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Seguimos na nossa maratona bíblica e hoje vamos conversar sobre Cântico dos Cânticos, capítulos 5 e 6 e também Efésios, capítulo de número 3. Na verdade, eu vou centralizar aqui nossa conversa em Efésios capítulo 3 e o tema do nosso devocional de hoje será a oração do apóstolo. E já para iniciar aí a nossa conversa, vamos ler o texto que vai dar base aí para o nosso devocional de hoje, que está em Efésios capítulo 3, a partir do verso 16. Vamos ler do 16 até o 19, e aí depois a gente vai destacar alguns pontos importantes nesse texto. Então, Efésios capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim: Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, que texto maravilhoso e extremamente rico. É muito difícil falar desse texto aqui em apenas 15 minutos. Nós vamos ter o privilégio de expor esse texto aí durante os próximos meses na nossa Igreja Nave, mas por hora vamos destacar algumas coisas aqui desse texto. Depois de uma explicação muito detalhada do mistério de Deus no capítulo 1 e 2, e eu estou chamando de mistério de Deus porque é uma expressão que o próprio apóstolo usa aqui no capítulo 3. Então, depois dessa minuciosa explicação do mistério de Deus, o apóstolo agora ora mais uma vez. É interessante como que em Efésios a doutrina tem o poder de gerar adoração ao apóstolo. E essa é um exercício que nós todos precisamos. Ao ler as Escrituras e ao nos depararmos com o grande amor de Deus por nós, irrompermos em adoração. E é isso que o apóstolo faz, tanto no capítulo 1, como agora também no capítulo 3. Ele ora por seus leitores, uma oração de adoração. E ele ora por fortalecimento e iluminação. O versículo 16, ele fala isso: oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Então, dois focos de oração do apóstolo. Primeiro foco é a oração por fortalecimento, lá no versículo 16, e depois, na parte A do versículo 18, ele ora por compreensão, por iluminação. Agora, é interessante quando Paulo ora por fortalecimento, porque aparentemente Paulo não estava abordando nenhum problema específico. Ele ora para os crentes serem fortalecidos sem ter em mente nenhuma coisa que pudesse estar ali acontecendo. Por exemplo, nesse momento aqui da história, não havia uma grande perseguição do Império Romano, por exemplo, contra os crentes. Havia perseguição dos judeus, mas essa perseguição, especialmente em relação aos gentios, ela era quase inexistente. Os cristãos seriam perseguidos, mas alguns anos à frente. Então, o apóstolo está orando
para que os crentes sejam fortalecidos, mas ele não está pensando em nenhum problema específico. Isso nos diz que nós não necessariamente vamos precisar estar enfrentando problemas para sermos fortalecidos. E é interessante que o apóstolo usa uma linguagem muito espiritual, né? Ele diz, olha, sejam fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo, para que Cristo habite ricamente dentro de vocês. É uma linguagem altamente espiritual. O segundo ponto que eu quero destacar aqui nesse primeiro aspecto é que as bênçãos de Deus descritas nos capítulos anteriores são a base da força do crente. Isso é um ponto importante porque quando a gente fala de ser fortalecido com as riquezas, ou para usar a expressão que o apóstolo usou aqui, as gloriosas riquezas, nós temos uma tendência aqui a nos esquecermos de quais são essas gloriosas riquezas e pensarmos que essas gloriosas riquezas aí podem estar relacionadas até mesmo a outras coisas que são estranhas ao texto bíblico. Essas gloriosas riquezas, elas estão descritas aqui nos capítulos anteriores. Então, para que você saiba quais são as bases da força do crente, o que vai dar força para o crente, você vai ter que voltar um pouco atrás aqui. E aí, para não ir muito longe, nós vamos nos lembrar aí de segunda-feira, quando falamos das bênçãos espirituais nas regiões celestiais que estão descritas aqui no capítulo 1 de Efésios, e também ontem, quando falamos dessa assombrosa, gloriosa e assombrosa condição do homem, que era estar morto em delitos e pecados, e essa talvez seja aí a segunda grande bênção. Então, o ponto aqui é dizer que as bênçãos, ou seja, a base da força do crente, são essas bênçãos que estão declaradas no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Você vai precisar voltar aí para poder lembrar quais são essas bênçãos que vão ser bases, que serão bases para a força de cada um dos crentes. Esse então é o primeiro ponto. Ele orou por fortalecimento e iluminação. Em segundo lugar, a compreensão que Paulo estava buscando, ela é dada pelo Espírito Santo. Olha o que diz aí o versículo 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É interessante porque o apóstolo, ele vem explicando o que é essas bênçãos dadas, o que são essas bênçãos dadas pelo Espírito Santo. Ele vem explicando aqui, falamos, como disse, segunda, falamos ontem, quais são essas bênçãos. Você pode ler aqui, está claro aqui. Mas depois de expor todas essas bênçãos, o apóstolo ora para que os crentes compreendam. Por quê? Porque essa compreensão, ela não é conquistada. Ninguém pode conquistar a compreensão do amor de Deus. E é interessante porque algumas pessoas, elas leem a Bíblia, às vezes leem a Bíblia por anos a fio. Outras pessoas leem a Bíblia buscando encontrar ali alguns problemas, ou buscando encontrar ali coisas para criticar, e eles jamais compreendem o amor de Deus, e a gente se assusta, porque às vezes você lê um versículo e aquilo é capaz de mudar a sua vida, e outros leem a Bíblia vezes e vezes e vezes e não são tocados pelo amor de Deus. Por quê? Porque a compreensão do amor de Deus, ainda que ela está presente em toda a Bíblia e nós podemos encontrar, se o Espírito Santo não conceder a compreensão desse amor, o homem não consegue por si só compreender esse amor. É o que a teologia vai chamar de revelação especial de Deus. E isso é maravilhoso porque muitos vão ouvir pregações, vão frequentar igrejas anos a fio, ou às vezes vão ouvir, serão casados, filhos, pais, parentes, familiares de outros crentes, e jamais vão compreender o amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é
dado a compreender. Nós não fazemos isso por vontade própria. Nós recebemos essa compreensão por meio do Espírito Santo. Então, essa compreensão ela é dada pelo Espírito Santo. E, em terceiro lugar, o último aí já para orarmos, a compreensão ela produz frutos visíveis. Aí o versículo 19 vai dizer isso: conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O texto, todo o texto aqui que lemos, está carregado desse chamado à produção de frutos, a gerar frutos que são visíveis, que nós podemos ver claramente na nossa vida e na vida de outras pessoas. O que nós queremos dizer aqui é que a compreensão desse amor de Deus, dado pelo Espírito Santo, gera frutos evidentes. E esses frutos evidentes, eles são evidências da habitação do Espírito Santo. Então, os frutos são evidentes e esses frutos evidentes são evidências da habitação do Espírito Santo. Em outras palavras, como eu sei que sou habitado pelo Espírito Santo? Como eu sei que tenho essa compreensão do amor de Deus? É que essa compreensão do amor de Deus gera frutos evidentes na minha vida. Em outras palavras, se não existe transformação evidente na vida do crente, é provável que não exista a ação do Espírito Santo. Vou repetir isso, que isso é importante. Isso serve para nós analisarmos a nossa própria vida. Se não existe transformação do crente, é provável que não exista a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ela é comprovada por frutos que são evidentes na vida do crente. Então, você pode frequentar a igreja durante anos e anos a fio, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode até experimentar milagres, mas se não há transformação evidente na sua vida, se não há arrependimento de pecados, se não há mudança de vida real e objetiva, é provável que não exista ação do Espírito Santo na sua própria vida. Bom, moral da história aí para a gente concluir esse devocional de hoje. Moral da história é: o poder de Deus é capaz de realizar o que era humanamente impossível. E o versículo 20 vai dizer isso, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, o poder de Deus, ele é capaz de realizar o que era humanamente impossível. O que é isso? O texto vai dizer, porque esse versículo 20 aí de Efésios, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É muito mal utilizado por muitas pessoas. O que é que Deus pode fazer que é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? A salvação de pecadores perdidos por causa do seu amor altruísta e inesgotável, por causa do seu amor somente sem a ação do homem. Bom, desafio do Léo para esta quarta-feira. Qual aplicação podemos extrair desse nosso devocional de hoje? Penso que a grande aplicação, o grande desafio nosso é que essa compreensão do amor de Deus seja capaz de mudar a nossa própria compreensão do mundo. Se a compreensão do amor de Deus não é capaz de mudar a nossa compreensão do mundo, se você não consegue pensar diferente em relação ao mundo, às dores, às dificuldades, se você não é capaz de pensar diferente em relação aos não crentes, quando você olha para o mundo, existe algo bem estranho com relação à sua própria interpretação ou compreensão do amor de Deus. Então, a compreensão do amor de Deus vai mudar a maneira como nós vamos enxergar o mundo, e esse é o nosso grande desafio. Tá certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder
Pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós, como o apóstolo Paulo, oramos nessa manhã para que o Senhor nos fortaleça e para que o Senhor nos dê compreensão do teu grande amor. Que essa compreensão, meu Deus, possa gerar frutos tão evidentes na nossa vida. E esses frutos, eles serão a evidência de que o Senhor está habitando no nosso interior. Meu Deus, precisamos disso, porque sem essa compreensão, sem compreender as grandes bênçãos do Senhor dadas a nós, nós seremos fúteis, nós seremos vazios e nós viveremos uma vida, Senhor Deus, que em nada difere da vida daqueles que estão afastados do Senhor. Para vivermos uma vida de fato transformada, precisamos da compreensão desse amor. E a compreensão desse amor vai gerar frutos que serão evidentes na nossa vida e nos vão dar as evidências de que estamos sendo transformados pelo Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. É a minha oração e eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.